Meus queridos, a paz do Senhor, mais uma vez em nosso programa Direto ao Ponto, né? Tratando das lições da Escola Bíblica, a lição de número 11, mas neste momento trataremos sobre o segundo tópico, né? Já tratamos do primeiro tópico dessa lição, a lição de número 11, o espírito humano e as disciplinas cristãs, né? Nós tratamos em um momento anterior sobre o primeiro tópico, que fala sobre a piedade e as disciplinas cristãs, né? E agora nós trataremos, queridos, eu gostaria que você continuasse conosco, nos ajudasse, compartilhasse, comentasse, tá bom? É um trabalho que tem como propósito falar de Deus, a sua palavra, né? Trazer orientações bíblicas, esclarecer questões através da lição, né, da Escola Bíblica Dominical, produzida pela CGADB. E trataremos agora sobre o segundo tópico dessa lição, né, que tem como tema o desafio das disciplinas espirituais. E aí nós temos aqui, nesse tópico, 3 subtópicos, né? O primeiro, que trata sobre a analogia do corpo. O segundo subtópico, apatia, engano e pecado. E o terceiro subtópico fala sobre a teoria e a prática. Franklin, o que é que podemos iniciar aí tratando sobre esses assuntos tão interessantes da lição de número 11 do segundo tópico? Podemos iniciar aqui, vou até começar pelo ponto 2, apatia, engano e pecado. Nós vemos aqui que a diminuição da prática da oração, do jejum e da meditação das escrituras causa perda de discernimento e sensibilidade espiritual. O que é que eu estou dizendo aqui? O fato de você não estar diariamente meditando na Bíblia, orando e jejuando, você vai perder a sensibilidade. Quando nós falamos em sensibilidade, para que você possa ter um entendimento mais aprofundado, podemos usar como isso a nossa pele, né? Uma pele sensível é uma pele que sente toque, sente frio, sente o calor. E uma pele sem sensibilidade é uma pele que já perdeu as características, né? Então, quando nós levamos isso para a questão espiritual, nós percebemos que o fato de você não estar praticando essas atividades espirituais vai fazer com que você perca a sensibilidade espiritual. Você venha a perder o discernimento espiritual. E nós vemos aqui que cristãos, igrejas, são dominados pelo secularismo e ideologias de perversão e passam a ser conduzidos por princípios e valores do presente século. Ou seja, a pessoa deixando de ser sensível a Deus, a pessoa deixando de ter um discernimento das coisas de Deus. As pessoas começam agora, mesmo estando dentro da casa de Deus, mesmo estando dentro da igreja, mesmo estando no convívio da igreja, se não tiver esse cuidado, vai acabar sendo conduzidos nesse mundo pelas vãs sutilezas, pelos enganos, pelas filosofias, pelos princípios que o mundo secular ensina. E uma prova disso, cito só um versículo aqui, Colossenses 2:8, que diz: tende cuidado para que ninguém vos faça presa. Presa sua. Imagine você sendo uma presa, né? O que é uma presa? Por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então, quando se perde essa sensibilidade por não praticar, acaba deixando de seguir a Cristo para seguir o mundo. Gleidson. E é interessante, né?
esse texto que você leu, a pessoa se torna uma presa porque ela não consegue mais discernir. Ela acaba sendo levada pelas filosofias vãs, né? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 15, vai nos informar que quem é espiritual consegue discernir. Então, quando você deixa a prática da oração, do jejum, da leitura da palavra, você se torna uma presa fácil, né? Você consegue... você acaba sendo levada pelas filosofias, né? Então as pessoas conseguem te levar pelas vãs filosofias porque você deixou de ser espiritual, você deixou de ter condições de discernir bem o que é de Deus e o que não é de Deus. Então é complicado e a gente precisa tomar cuidado, porque quem é espiritual discerne bem e quem não é espiritual se deixa levar e é levado por filosofias vãs. Eu quero, inclusive, reforçar isso aí, Franklin, porque é o seguinte: quando acontece isso, você acaba se perdendo um pouco, porque você deixou de exercitar, você deixou de orar e de meditar. E aí, a lição vai nos falar sobre isso, e aí eu vou voltar aqui para o primeiro ponto. Você falou do segundo subtópico, e eu volto para o primeiro, que está alinhado a esse que você colocou. Veja, que quando você deixa de exercitar, e aí o texto vai dizer aqui, não é fácil manter uma rotina de exercício físico, fazendo mais uma vez aqui o paralelo do exercício físico com as questões espirituais, né? Com as disciplinas espirituais, né? Quando menos se exercita, menos se quer exercitar. E quanto mais tempo parado, pior fica. Aí vai continuar aqui dizendo: a retomada costuma ser um processo doloroso e geralmente impõe limitações, impedindo que se alcance um estado ideal. Ou seja, você deixou de ser espiritual, você deixou de discernir bem, você deixou a prática da oração, e aí você acaba sendo levada por filosofias, e aí agora fica difícil você voltar. Aí agora fica difícil você retomar as orações de madrugada, né? Você nos confessou que agora, com um tempo um pouquinho a mais que você está tendo hoje, você está conseguindo orar um pouco mais, inclusive nas madrugadas. Então, assim, retomar essa pegada de oração, de jejum, não é? É complicado quando você já deixou, né? Veja em Apocalipse 2:5, né? Falando sobre as igrejas, o texto vai dizer: lembra de onde caiu. Lembra por que você deixou de orar. Lembra por que você deixou de meditar na palavra. Lembra por que você deixou de ir à igreja. Lembra por que você deixou de ler a palavra. Lembre-se o que fez com que você deixasse de exercitar, né? As disciplinas espirituais. Levanta. Por que levanta? Porque quem se levanta somos nós que nos levantamos. Pedimos a Deus força, pedimos a Deus coragem, pedimos a Deus misericórdia, mas a atitude de se levantar é nossa. Tão certo isso, que lá em Lucas 15, né? Do 11 ao 32, nós encontramos lá, no capítulo 15 de Lucas, a história do filho pródigo. E depois que ele toma toda aquela atitude, que ele está cuidando de porcos, a Bíblia vai dizer que ele, Franklin, vem e faz uma reflexão de si mesmo e diz: ora, o meu pai alimenta muito melhor os seus servos. O meu pai veste muito melhor os seus servos. O meu pai cuida muito mais dos seus jornaleiros do que o que eu estou vivendo aqui. Eu vou me levantar, disse o filho pródigo, e vou ao meu pai. Veja só. Sabe por quê, Franklin? Porque aqui não se trata de um animal irracional. Porque aqui não se trata de um objeto que foi perdido. Aqui, no filho pródigo, se trata de uma pessoa que tem algo que Deus deu a ela, chamada livre-arbítrio. Veja que o pai, Franklin, não vai atrás, como o pastor foi atrás da ovelha. O pai não vai atrás como a mulher foi atrás da dracma, varrendo para achar. O pai fica aguardando o filho voltar. Por quê? Porque a decisão é sua.
Tem muita gente dizendo, se Deus quiser, vai acontecer, se Deus quiser, eu vou me levantar, se Deus quiser, eu vou retornar, eu vou regressar. Aí Deus manda uma pergunta para você, você quer? Você já tomou a decisão? Você já se levantou? A decisão é sua. Então, assim, é difícil depois que caiu, é difícil depois que pecou, é difícil depois que deixou, é difícil depois que deixou de praticar, depois que deixou de cultuar, mas enquanto há vida, há esperança. E aí, verdade. Fazendo um paralelo com a atividade física e a atividade espiritual, nós sabemos que é muito difícil para quem nunca foi iniciar e muito difícil também para quem já iniciou e parou. É doloroso. Quando você volta, você vai sentir dores nos músculos, dores no corpo. Ele está falando do exercício físico. Do exercício físico. Mas quando se trata da atividade espiritual, vai ter também dificuldades, barreiras, né? Porque você vivia em uma forma de vida e agora vai passar para uma outra maneira de viver. Mas o que muito me chama a atenção é que busquemos primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, né? E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então devemos buscar a Deus, independente da dificuldade, das barreiras que iremos enfrentar. Busque a Deus, tenha uma vida disciplinada, que vai ser bênção em nome de Jesus. Franklin, eu quero falar sobre esse paralelo aí que você falou, é importante, porque eu já parei, tem aí uns 4 mais 5 anos que eu parei de me exercitar, especificamente, né, ali na academia e tal. Eu sempre gostei desde a minha adolescência, e é o que você disse. Eu estou, Franklin, querendo voltar. Tem um amigo, inclusive, na minha rua, que sempre passa ali 5 horas da manhã, e eu sempre estou ali também acordado em outras atividades. Eu digo, rapaz, eu sou a inspiração. Um dia eu volto. Então é difícil, não é fácil depois que você para, né? Isso tratando aqui desse paralelo da questão física, das atividades, não é diferente a espiritual. Você quer orar, o joelho começa a doer antes do tempo, você quer ler a Bíblia, você começa a sentir sono e você começa a se perder em outros pensamentos, porque não é só o sono, não. Você começa a se perder em outros pensamentos, daqui a pouco você não quer mais ler, quer buscar outra coisa para colocar os seus olhos. Então é difícil, mas não é impossível e depende da sua escolha. Franklin, eu quero passar para o terceiro ponto aqui, desse segundo tópico, que fala sobre a teoria e a prática. Veja só. E eu quero começar aqui lendo um texto, né? Nós falamos muito sobre a questão de se exibir, né? Exibicionismo, né? Que é a prática de você fazer e buscar com que todos vejam o que você está fazendo, porque você está buscando um galardão aqui. Jesus disse, o seu galardão você já está recebendo. E acabou, né? Não fique pensando que você vai receber galardão lá em cima, não. Mas, capítulo 23 de Mateus, versículo 13, vai dizer: mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus aos homens, pois nem vós entreis, nem deixais entrar os que estão entrando. Veja só, é uma tradução aqui que nos mostra que os fariseus, eles nem entram e nem deixam os outros entrarem, né? Quer dizer, hipocrisia é pregar sobre algo que o outro não pode e não deve, mas ele faz, né? O hipócrita, ele quer colocar peso sobre você, mas se você o conhecer, você vai ver que de fato ele está descumprindo com aquilo que ele está ministrando. Uma vez eu ouvi alguém dizer, quando você ouvir alguém dizer que está vivendo o que está pregando, ele é mentiroso. Não é não. Nós temos que buscar ministrar aquilo que nós vivemos, mesmo que seja na fé, né? Porque muitas das vezes você pode até não ter o dom da cura para impor as mãos e ver a cura, mas você acredita
que essa verdade ela é real e ela acontece nos nossos dias, né? Diferente de muitos que não acreditam, que entendem que os dons já passaram e foi até os discípulos e lá cessou, né? São chamados os cessacionistas, mas nós acreditamos, então eu prego porque eu acredito, né? Então eu só posso pregar naquilo que eu acredito, tá? Então tomemos cuidado, não é? Porque há uma diferença, como o terceiro subtópico diz aqui, entre a teoria e a prática, né? O fariseu, ele vai mandar você orar, mas ele não ora. Ele vai mandar você cultuar, mas ele não cultua. Ele vai mandar você se santificar, mas ele não se santifica, né? Diferente aqui, nós temos aqui 2 exemplos, 3 exemplos, porque Jesus está incluso como homem. Nesse exemplo, Daniel orando 3 vezes ao dia. Nós vamos ver Jó se levantando toda manhã, pedindo a Deus por sua família, por seus filhos, orando a Deus, né? E vamos ver Jesus em momentos de dificuldade, porque como homem ele viveu também angústia, entendendo que iria à cruz, e ali na oração ele até chega a transpirar sangue, além de suor, além de água, não é? Mas ele diz aos discípulos, ficai aqui e vai comigo. E aí quando ele volta, ele diz, rapaz, vocês não podem ficar nem 1 hora orando aqui comigo, rapaz. Vocês estão andando comigo, vocês estão vendo a situação, eu estou indo ali, pedi que vocês ficassem aqui, vocês, não é? E Jesus, um exemplo de oração. Então, nós precisamos seguir os exemplos, não é? Jesus, Jó, Daniel, Paulo, está escrito, orai sem cessar, né? E alguém pensa que tem que ficar de joelho o tempo todo, não. Fica conectado com Deus, conversando com Deus, no trabalho, na escola, em casa, não é, Franklin? Sim, tomando banho, conectado com Deus, ligado com Deus, é isso que o Senhor quer para as nossas vidas. Então, vamos tomar cuidado, né? Entre a teoria e a prática é uma distância muito grande, né? Então nós não podemos só ensinar, mas nós precisamos buscar cumprir esses ensinamentos. Ah, Gleison, você está dizendo que você é perfeito e cumpre tudo? Não estou dizendo isso não. Eu sou um ser humano e tenho as minhas falhas, os meus defeitos, e não tenho dificuldade nenhuma de dizer isso aqui. Tem muita gente aí, Franco, nas redes sociais, querendo mostrar um ser perfeito, até mesmo na forma de se expressar. Você vê aquele homem numa ética tamanha que até a forma como ele se expressa parece que é um ser perfeito. Eu lembro quando comecei, um amigo dizia para mim assim, Franco, rapaz, está muito bom, mas você fica se balançando na cadeira assim, você fica, é mesmo, rapaz, tá bom, até hoje nunca deixei de me balançar, né? Porque é naturalidade, eu não estou aqui para mostrar um Gleison, não, eu sou quem Deus tem feito comigo, Deus tem me abençoado, eu sou isso aqui, eu vou continuar sendo isso aqui, não é? Me balançando, falando da forma que eu gosto. O Franklin está aqui, as pessoas que vêm até o nosso pequeno estúdio, quando nós estamos em live, ou trazendo uma palavra, eu sempre falo, naturalidade, ser quem nós somos, e não querer mostrar um eu diferente de quem sou, não. Aqui nós somos servos. Quer falar alguma coisa, Franklin, para a gente finalizar esse tópico? Sim. Como o tópico que fala sobre da teoria à prática, está falando que há uma teoria que nós já acabamos, a gente vem falando sobre essa teoria, esse ensinamento, mas agora também devemos falar um pouco sobre a prática, né? Colocar isso em prática. E eu gostaria de citar aqui uma palavra que eu ouvi de um grande evangelista, Billy Graham, essa semana, e no seu vídeo que eu tive o acesso, ele dizia o seguinte: muitas das vezes nós como igreja estamos falando, estamos dizendo que não temos tempo para buscar a Deus, não temos tempo para exercitar as práticas espirituais, que é orar, que é jejuar, que é meditar. Mas ele dá um conselho naquela pregação, ele fala, tire pelo menos 2 horas das 24 horas que você tem no dia e diga assim: Deus, essas 2 horas é para mim orar e é para mim meditar na sua palavra. É esse o conselho que ele dá,
quando nós vemos, mas esse conselho tem base bíblica? Tem sim. Daniel 6:10. Lê aí, você que está tendo acesso a essa aula. 6:10 diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava. Ó, que coisa maravilhosa! E dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, quando a Bíblia diz que deu graças, orava, deu graças, como antes costumava fazer, a Bíblia está dizendo: Daniel vivia uma prática de oração, uma prática de jejum. Daniel vivia uma prática, né, espiritual. E foi por isso que ele se tornou quem ele se tornou. O grande profeta que teve revelações, um profeta que teve visões, um profeta que teve intimidade com Deus, de ouvir a voz de Deus. Então, trazendo para a prática, procure, como diz aqui na lição, as reuniões, porque como numa academia, Glendson, quando nós puxamos para o lado do corpo físico na academia, tem pessoas que vão todos os dias, mas tem pessoas que vão o quê? 3 vezes na semana, né? 3 vezes na semana. Às vezes também tem pessoas que vai estar todos os dias na igreja, todos os dias praticando as atividades espirituais, mas também vão ter aquelas pessoas que não vão ter essa força de estar todos os dias lendo a Bíblia, orando. Não vamos ser aqui hipócritas. Vai ter pessoas que não vai ter essa força, né? Fazendo esse paralelo. Mas dentro da força que o Senhor está te dando, procure ir para as reuniões na igreja de oração, de consagração, frequentar a escola bíblica dominical, que é um evento da igreja que ensina, que lhe orienta, que lhe instrui, né? Procure se fortalecer juntamente com a sua família. Que Deus abençoe a sua vida. Franklin, você falando aí, eu lembrei aqui de um texto, porque essa questão a gente precisa entender muito, né? É a questão teoria e prática. Não pode se ter apenas teoria. Não pode ser como os fariseus, como os hipócritas, que ensinam, mas não vivem. É preciso ter a obra, né? Eu lembrei aqui de Tiago capítulo 2 e versículo 26, e no capítulo 2 eu falo muito sobre isso, né? Mostra as suas obras que eu mostro a minha fé, né? Mas no capítulo 2, versículo 26 vai dizer: porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem as obras morta. Né? Só teoria, você dizer que crê, mas você não viver o que você crê, isso está morto diante de Deus, isso não vale. Ele está dizendo aqui, isso é inválido. Você dizer que crê, você dizer que tem fé, mas você não viver aquilo. Aí eu ouço alguém dizer, quando alguém prega, que só podemos pregar aquilo que vivemos, é mentira. Então a mentira é de quem está pronunciando isso. Porque a fé sem obra é morta. Se você crê, irmão, você vai fazer de tudo para viver aquilo. Ou então você não crê, entende? Assim como o corpo sem o espírito é morto. Para que ele tivesse vida, o Senhor teve que soprar o espírito de vida. E aí ele tornou-se alma vivente. Não é? E nós, crendo em Deus, credibilizamos a palavra e seguimos a palavra e obedecemos a palavra. Então exercitamos, não é? Com as disciplinas espirituais, orando, lendo, crendo, buscando, jejuando. Por quê? Porque eu acredito. Queridos, Deus abençoe a sua vida, fique conosco, nos ajude, compartilhe, tá bom? Deus abençoe também a sua família.